Eu estudei a parábola do servo impiedoso alguns dias atrás e eu gostaria de compartilhar aquilo que eu aprendi, porque aquilo que eu aprendi no comecinho eu nunca ouvi em nenhum lugar. Então, vai que você é assim como eu, nunca ouviu. Pra quem não me conhece, eu me chamo Adriana e nesse canal aqui eu compartilho aquilo que eu aprendo com Jesus na minha caminhada com ele. Para quem deseja acompanhar a leitura, ela fica no Mateus capítulo 18, versículos do 21 até o 33. Eu vou ler em partes, né? Eu vou começar lendo do 21 ao 22, explicar e depois eu vou pro restante. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. A gente tem a mania de, muitas das vezes, quando alguém vem falar com a gente, seja ele familiar, seja ele um irmão, seja ele um amigo, e ele vem contar uma situação que aconteceu com ele, uma briga que ele teve com outra pessoa, uma discussão, e a nossa mania é que a gente pega aquilo como se fosse nosso. A gente carrega aquela dor como se fosse nossa, a gente guarda no nosso coração, fica com raiva da outra pessoa que fulano brigou. A gente acaba falando um monte de coisa que a gente nem sabe, porque a gente não tá dentro da situação muitas das vezes. E aí, o que acontece? Uma hora, essa mesma pessoa que veio falar com você, contar toda a situação, ela se resolve com a outra pessoa. E tá tudo bem. Isso é até bom acontecer. Porém, você que carregou a dor, que carregou aquela mágoa, não perdoou a outra pessoa. E isso te leva a situações muito ruins, porque você acha que a outra pessoa muitas das vezes tá até te traindo. Porque como assim? Você vem, me conta uma situação muito ruim, eu fico brava da outra pessoa e você volta com ela, você resolve as coisas com ela. E aqui, nessa passagem, o que eu aprendi aqui? Que a gente deve ser imparcial em tudo aquilo que vem, em tudo aquilo que chega até os nossos ouvidos, principalmente quando não nos envolve, principalmente quando é com alguém muito próximo da gente que, olha, aconteceu isso e eu não tô legal. Nessas horas, por mais que a gente goste muito da pessoa, por mais que a gente ame a pessoa, a gente tem que segurar a onda, a gente tem que não se envolver. A gente pode dar um conselho, olha, fulano, eu acho que você pode fazer isso, 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 que vai ajudar. Porém, não se envolva, porque senão você vai sair estressado, você vai sair machucado, e aí depois você vai largar a mão dessa pessoa, né? Muitas das vezes eu já vi casos das pessoas até pararem de se falar. Então, fica uma situação muito ruim. E aqui, nessa passagem, eu entendo que Pedro lançou uma pergunta aleatória, não tão aleatória, né? Porque Jesus já falava sobre o perdão, então ele entendia essa questão do perdão. Mas ali ele lançou no aleatório: ah, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus fala assim: não 7, mas 70 vezes 7, explicando quantas vezes a gente deve perdoar os nossos irmãos. Porém, Jesus não quis saber quem era o irmão que ele ia perdoar, qual foi a situação, o que aconteceu. Então, Jesus foi totalmente imparcial, ele só respondeu uma pergunta. E ele não se envolveu, ele não se intrometeu na vida de Pedro, no que estava acontecendo ali. E isso é o que a gente aprende. Só nesse comecinho dessa parábola. Eu queria deixar um provérbios aqui. Provérbios 26, versículo 17. Assim: como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Ou seja, eu fui pesquisar um pouco mais para entender um pouco mais, né? Eu já tinha entendido que não era pra gente se meter em confusão alheia, mas qual que era? Por que ele tá usando um cachorro aqui? Se você, com certeza, se você sair na sua rua e ver uma briga de cachorros, com certeza você não vai se intrometer numa briga de cachorros. E no caso aqui do provérbio,
Se você se intrometer nessa briga e pegar o cachorro pela orelha, você vai se machucar. Ele vai rosnar pra você, ele vai ficar bravo com você. Então, é como se a gente estivesse se intrometendo numa discussão. A briga vai se voltar contra você. E aí, talvez as duas pessoas lá que se resolveram, elas fiquem contra você, porque você falou coisa que não devia, você agiu de uma maneira que não devia, porque você ficou chateado com a situação. Então, eu vou deixar aqui esse provérbio para eu e você refletirmos. E na próxima vez que alguma coisa, alguma situação chegar diante de você, respira e tente ser o mais imparcial possível. Amém? Em nome de Jesus, vamos pro próximo. Jesus continua: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Eu ouvi uma vez que para a gente conseguir entender melhor uma parábola, a gente tem que se colocar nela. Então aqui a gente tem 3 personagens. Tem até 4, porque tem as pessoas que foram contar ao rei, e eu não sei quem são essas pessoas, mas enfim, vamos focar nos 3. Temos o rei, temos o servo e temos o conservo. O rei é Deus, obviamente, o servo somos nós e o conservo é aquela pessoa que você brigou no passado. Agora, aqui essa parábola ela foca numa situação que envolve a gente. Primeiro, a gente entendeu que a gente deve ser imparcial com as brigas alheias. Agora, como a gente deve agir quando a situação é conosco? Quando a briga é nossa, né? De fato. Essa passagem é depois que a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus. Depois que a gente entende o peso da cruz, o que Jesus Cristo fez por nós, como ele nos perdoou, como ele pagou o preço pelos nossos pecados e depois que a graça de Deus veio sobre as nossas vidas. Então, beleza, fomos perdoados, redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro e estamos em paz com Deus, todas as nossas dívidas canceladas e a gente pode ter um relacionamento com Deus a partir daí, certo? A parábola explica que Deus espera de nós a mesma misericórdia que ele teve com a gente. Então, Deus espera de mim e de você que a gente haja com misericórdia com quem nos deve, com quem nos magoou, com aquela pessoa que tem uma grande dívida com a gente. Eu não sei o tamanho da dívida que você tem, mas tenha misericórdia dessa pessoa. Se você se você é uma pessoa que encontrou Jesus Cristo na sua vida e você entendeu o peso da cruz, você foi perdoado, você foi remido e você foi salvo, Deus espera que você tenha misericórdia com essa pessoa. E essa parábola, ela não tem um final feliz, porque se você ler mais pra frente, você vai entender o final desse servo. Mas Deus não quer esse final pra mim e pra você. Saiba disso. Então,
como Deus não espera isso da gente, eu vou falar aqui na prática como eu faço. Eu não sei se é a maneira mais correta, a maneira mais certa, mas eu vou falar como eu faço e que me ajuda a perdoar, mesmo quando a situação é muito pesada. Às vezes vai demorar um pouco mais, né, pra sair o perdão. Às vezes a gente não consegue liberar perdão assim na hora, no momento. Então isso é compreensível, é totalmente normal. Somos seres humanos, né? Mas o que a gente não pode fazer é ficar guardando isso pra gente. Isso e ficar alimentando essa mágoa, ficar alimentando essa tristeza. Poxa, fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo comigo. Larga a mão, perdoa. É melhor perdoar, esquecer, do que ficar com isso, com esse ressentimento acumulado dentro de você. Porque às vezes a outra pessoa, ela tá bem, ela tá, nossa, super tranquila, já até esqueceu o que aconteceu e você tá aí, remoendo, 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 e você não segue a vida, você não segue adiante. Isso te prende de alguma forma. E, né, como eu já falei, Deus não quer isso pra gente. Como eu faço? Eu entro em oração nessas horas e eu analiso a situação, falo com Jesus, falo, nossa, mas ele fez isso comigo, ele fez isso. E o Senhor traz à minha memória muitas das vezes aonde eu errei na situação. Me lembra também que muitas das vezes eu errei em outras situações e ele me perdoou. Então eu lembro quantas vezes eu já errei, o que eu fiz de errado, onde eu posso melhorar. E como eu também sou falha, como eu também sou ser humano. E ser humano aqui sempre vai errar. Tanto é que Jesus mesmo diz, perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque o ser humano erra. Ele vai errar. E eu consigo. Demora um tempinho, mas eu consigo liberar o perdão, esquecer e eu sigo a vida, sabe? Vai ter situação que você vai precisar, assim, se reconciliar com a pessoa. Vai ter situação, porque às vezes é uma pessoa próxima, né? E às vezes não, às vezes você não vai precisar ter essa reconciliação. Mas mesmo assim, o princípio é o mesmo. Perdoa, exerça misericórdia da outra pessoa, assim como Deus exerceu misericórdia na nossa vida, na minha e na sua. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, espero que tenha te abençoado. É isso, até o próximo vídeo.